Salve, salve, rapaziada! E a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem, né? Com alguns resultados aí. Corinthians e Atlético Mineiro empataram, né? Eu vi o jogo aí, o jogo meio truncado. Teve o Fluminense e Vasco, São Paulo e Mirassol. E eu vou trazer aqui para vocês o resultado de ontem, né? Os resultados. E falar um pouquinho do jogo hoje entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e ative o sininho para mais notificações de vídeos como esse. Tá bom? Se inscreva no canal. Então, o resultado de ontem surpreendente, né? Foi o jogo do São Paulo e Mirassol no Morumbi. Eu mesmo palpitei aí no São Paulo com uma vitória de São Paulo, mas o jogo não foi da forma que eu imaginava, não. São Paulo jogou muito mal, o Mirassol dominou o jogo, e por incrível que pareça, o Mirassol dominou o jogo, né? Jogou no Morumbi lotado, mais de 30 mil pessoas lá, e o Mirassol encarou o São Paulo de igual para igual, foi para cima e conseguiu fazer 2 gols ali, e o King Naldo de pênalti, e confirmou que mais uma vez a lei do ex funcionou. Aí o São Paulino dormiu ontem com a cabeça inchada, né? Daquele jeito. Não, a gente brinca assim, mas é ruim quando o nosso time perde, né? A gente espera o final de semana aí, que é o entretenimento que nós temos aí, né? A gente que gosta muito de futebol e o nosso time perde. É triste. Ainda mais da forma que foi, né? Que o São Paulo é time grande, o Mirassol é time pequeno. Mas hoje em dia o futebol já mudou bastante, pessoal. O time pequeno aí, considerado pequeno, geralmente é um time cheio aí de ex-jogadores, né, de time grande. O Mirassol aí tem um investimento aí, né, e tem vários jogadores lá de time grande. E o Reinaldo é um deles, né? Mas eu achei legal que quando ele fez o gol ali no final, não sei se foi no final, depois ele beijou ali a bandeira com o símbolo de São Paulo, né? Mostrou gratidão pro ex-clube. É sempre legal isso, não é? Às vezes tem jogadores que nem o Palmeiras, não teve o Luiz Adriano, jogou no Palmeiras, ganhou título lá e quando saiu ficou com piadinha, ficou falando besteira do Palmeiras, né? Aí é ingratidão. A gente sempre, como torcedor, né? A gente sempre tenta abraçar o jogador da melhor forma possível, mas eles têm uns jogadores aí que acabam cuspindo, né, no prato que comeu, né, no time que deu oportunidade. Mas o Reinaldo não, o Reinaldo, pelo que a gente sempre vê aí, ele sempre foi grato, né, que o São Paulo tem gratidão, isso que é o bacana, é legal. Então, aí o São Paulo perdeu o Mirassol, um resultado ruim pro São Paulo, né, jogando em casa. E agora pensar no próximo jogo aí e tentar melhorar, né? E o outro jogo da noite foi o clássico carioca, né? Fluminense e Vasco. O jogo, até que o Vasco tava jogando bem, né? Tava 1-1 ali, e depois no Fluminense conseguiu a virada, quase no final ali, né? E o Fernando Diniz provando ali do seu veneno, né? Ensinou o Fluminense a jogar daquele jeito. Aí não conseguiu parar, né? Porque, queira ou não, o Fluminense mudou aí, depois que o Fernando Diniz saiu, acho que foram 2 trocas de técnicos, mas eles mantiveram ali o esquema de jogo, né? E o Fluminense parece que criou ali uma raiz e uma forma de jogar, né? Que é do Fernando Diniz, né? Que nem o Barcelona. O Barcelona tem aquele estilo de jogo, a gente fala que foi o Guardiola, mas não, o Barcelona sempre teve aquele toque de bola, né? Um time que sempre mantém ali o esquema tático, né? E que eu ouvi falar aí que o Barcelona ele treina. Hoje em dia até eu acho que o Palmeiras faz isso também. Desde a categoria de base ali até o profissional, a mesma tática, né? O mesmo estilo de jogo. Para que aquele jovem que está começando, quando ele chegar no profissional, ele já não sentir tanta diferença e continuar ali mantendo o ritmo, né? E o Barcelona faz muito isso, o Palmeiras também. E agora o Fluminense, depois da passagem do Fernando Diniz, está se mostrando aí um time bem
consistente, tem um esquema definido, e isso é legal também. Mas o Vascão perdeu de 2-1 pro Fluminense, né? Aí a torcida do Vasco já tem que acender ali o sinal de alerta, porque o campeonato, a gente fala, o campeonato é longo, tem 38 rodadas, tá no começo ainda, mas é a 10ª rodada já, né? E daqui a pouco aí, se entrar aí naquela zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo, para sair depois é difícil. E o outro jogo foi o Atlético Mineiro e Corinthians. Esse jogo eu não acompanhei, só fiquei sabendo do resultado final, empate 0-0. E o Corinthians parece que entrou com um time modificado ali, um time meio misto. E o Atlético Mineiro jogando em casa, é o favorito, entre aspas, né? Tinha que fazer o resultado, não fez, 0-0, e o campeonato vai passando, quando o time joga em casa e não consegue os pontos, vai ter que buscar fora, né? E buscando fora geralmente é mais difícil. Só tem um time aí que jogando fora de casa aí consegue o resultado, né? Que é o Palmeiras, né? Tá ganhando bem, o Palmeiras está jogando fora de casa, aí no estilo que o Abel implantou ali, ele joga, seja onde for, contra quem for, vamos sempre buscar a vitória. E é isso que o Palmeiras faz. E hoje, às 16 horas, tem um clássico, né? Nacional, Palmeiras e Flamengo. E é aquele jogo esperado aí para a 10ª rodada. Vamos acompanhar aí, o Palmeiras precisa vencer, né? O empate jogando em casa com o Flamengo também não seria ruim não, né? Mas o Palmeiras precisa tá jogando em casa e tem que buscar o resultado. E esse jogo o Flamengo não vai ficar só atrás, né? O Flamengo não é time de jogar na retranca, com os jogadores que tem, né? Então vamos ver hoje, né? Como que vai ser o início do Flamengo, se ele vai esperar o Palmeiras, porque o Palmeiras, naqueles primeiros 15 minutos ali, o Palmeiras faz a marcação, pressão lá em cima, não deixa o time respirar e tenta resolver logo o jogo. E vamos ver aí, Vitor Roque marcando lá em cima, o Estevão e o Richard Rios, não sei se hoje ele não vai jogar, né? Hoje ele vai cumprir suspensão. Vamos ver quem o Abel vai colocar ali. Pode ser o Aníbal Moreno, né? O Emiliano Martins ali mais ali como o meia, né? O meia direita. E o Moreno ficando mais atrás ali, marcando mais no meio de campo. O Giai na lateral direita, não sei quem que vai entrar jogando, fazendo a parte da ala ali, né? Palmeiras joga assim, ou com o Felipe Anderson, o Mike. Vamos ver como que ele vai fazer, né? O Felipe Anderson saiu do jogo contra o Ceará, logo no comecinho, teve um estiramento ali, mas não foi comprovado, fez os exames e não deu nenhuma lesão não. Mas hoje acredito que ele não vai jogar, né? Vamos esperar ali, pode ser que o Mike entre na vaga dele. Opções o Palmeiras tem, né? Para jogar ali. Pode ser que ele coloque o Estevão para a esquerda e coloque o Paulinho, né, na direita. Vamos ver. Opções aí o Abel vai ter. Tem o Maurício também, tem o Veiga. E o Palmeiras tá bem servido. Ele pode colocar o Flávio Lopes como centroavante, deslocar o Vitor Roque mais para a ponta, né? Jogar como ponta aberto. O Flávio mais centralizado como centroavante. O Abel aí pode brincar aí no tabuleiro de xadrez aí, fazer um bom esquema tático. E fora a molecada da base, né? Tem o Luigi, né? Para poder... O Luigi quando entrou jogou bem. Mas vamos ver aí. É isso, galera. Esse vídeo foi um vídeo rapidinho para falar dos resultados de ontem. Comentar um pouquinho do jogo do Palmeiras de hoje. Se inscreva no canal. Deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento. Eu peço a colaboração de vocês. Compartilhe esse vídeo para que mais palmeirenses possam ter acesso. E ative o sininho. E é isso. Vamos para mais um domingão de Campeonato Brasileiro. Palmeiras em campo. E vamos lá, galera. Até o horário do jogo. E avante palestra. Fui!